criatividade. Você se considera uma pessoa criativa? Você acha que em algum momento você consegue criar soluções que possam diferenciá-lo dos demais, diferenciá-lo dos seus concorrentes e, sobretudo, surpreender o seu cliente? Então, hoje, falando de criatividade, eu separei 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto que nós devemos levar sempre em conta é a inovação dos produtos e serviços. Todos os nossos produtos e serviços, eles passam por um ciclo. Então, aquele produto que eu vendia há 1, 2, 3, 4 anos atrás, de repente, hoje, ele não serve mais para o meu cliente. Ele não atende às necessidades do meu cliente ou ele precisa novamente ser vendido para o meu cliente, mas de uma nova forma, com uma roupagem diferente. E isso, gente, acontece com tudo no mercado. Então, acontece no vestuário, acontece na linha branca, acontece em todos os produtos, né? Serviços relacionados à viagem. Em algum momento, o meu produto, da maneira com que eu apresentava para o meu cliente, ele acaba se saturando e precisando de uma nova roupagem. É aí que entra a criatividade. E a inovação do produto, ou seja, ela parte do princípio da forma como eu vou apresentar esse produto para o meu cliente hoje, de uma maneira diferente. Então, lembra quando eu falei em outro vídeo sobre o que é commodity? Açúcar, lembra que eu dei esse exemplo? Açúcar é commodity, né? Comum. Todo mundo consome açúcar e tem de várias marcas. Mas, de repente, eu consigo me diferenciar e mostrar que o meu produto, ele deixa a calda mais brilhante, ele deixa um sabor mais acentuado na minha receita e cria uma percepção na mente do meu cliente. Então, inovação do produto parte do princípio que eu devo surpreender o meu cliente com novidades e melhorias constantes. Então, a gente tem um ramo que eu acredito que seja muito interessante, principalmente para os microempreendedores, né? Muitas mulheres começam a empreender no ramo de vestuário e algumas começam com um brechó. Aí eu pego umas roupas minhas mesmo, e aí eu faço lá, começo a vender essas roupas pela internet e coisa e tal. Só que aí chega um momento que isso não é mais suficiente. Eu começo a deixar esse trabalho um pouco mais sofisticado. Como? Através de referências da moda, através de cores e tendências, ou seja, eu trago informações novas para o meu cliente. Eu trago o meu cliente não para o universo da roupa usada, não, eu trago o meu cliente para o universo da moda, o universo fashion, o universo da sustentabilidade. A gente percebeu como, de repente, tinha uma roupa velha, uma roupa usada, e eu transformo isso em algo mais glamuroso, a partir do momento que eu, de forma criativa, consigo combinar elementos para que isso possa causar uma nova percepção do meu cliente. E tudo isso a gente precisa observar sempre, como eu digo, os pequenos detalhes. Eles fazem toda a diferença no nosso negócio. Outro ponto é o marketing criativo. Marketing criativo não é trend. Hoje em dia as pessoas fazem muita trend, né, de tudo. Então eu vou lá, estão fazendo a trend da música tal, estão fazendo a trend de casar a imagem tal. E aí, será que isso funciona? Isso pode funcionar por um tempo, mas não perdure. E quando a gente fala de experiência do cliente, nós queremos criar memórias. E, por exemplo, memes, eles não criam memórias, porque os memes, eles envelhecem. Então, quando eu invisto muito em trend, é uma espécie de meme que eu crio, né? É uma espécie de informação que ela é muito sazonal, ela é muito instantânea, e aí ela pode, de repente, causar um efeito ali no meu cliente naquele momento, enquanto aquele desafio, enquanto aquela trend está no ar, mas de repente isso não se sustenta. Então, vamos lá, utilize campanhas de marketing que engajem, encante seus clientes, como, por exemplo, histórias, emoções, algo que realmente faça o seu cliente lembrar de momentos, de sensações, isso tem o sabor da minha infância. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu prestava serviço para a Natura, aconteceu uma coisa, gente, olha, só de lembrar eu me arrepio, não sei se dá para vocês verem, mas eu lembro que uma
vez foi feita uma visita na fábrica da Natura e eram as consultoras conhecendo todo o processo fabril, né, cada etapa. E aí, uma dessas pessoas que foi, né, digamos assim, nesse tour pela empresa, ela, de repente, ela se emocionou. Ela parou no meio da sessão e começou a chorar, porque ela lembrou que aquele perfume, que era o perfume da fábrica, que é predominantemente o perfume do sabonete líquido de erva doce, ela lembrou da sua infância e ela, nossa, aqui tem cheirinho de céu. Olha que coisa emocionante, fiz até pausa dramática aqui, porque isso fez o quê? Fez com que ela viajasse numa memória afetiva. Invista em memórias afetivas. Eu, enquanto professora, quando estou falando com o meu aluno, que é jovem, eu trabalho há muito tempo já com jovens, eu tenho todo aquele meu vocabulário para o jovem. E como que eu consigo adquirir esse vocabulário do jovem? Não tem outra forma, a não ser se relacionando, estudando. Então, eu preciso, se eu vou falar para uma equipe, de repente, uma turma de adolescentes, eu preciso saber quais são os jogos do momento, o que eles estão falando nas redes sociais, que tipo de buscadores eles utilizam, que tipo de ferramentas, quais são os assuntos favoritos, quais são os ídolos do momento. Eu preciso falar na mesma linguagem e assim eles vão me ouvir. Não é isso? Então, o objetivo é sempre ser ouvido, sempre ser aceito pelo nosso cliente. E quando a gente tem informações, lembra que eu já falei sobre isso? Informações personalizadas, quando a gente consegue identificar o nosso cliente, nós conseguimos oferecer as melhores soluções e, sobretudo, soluções personalizadas. Mas voltando aqui na questão da criatividade, perceba que quando você utiliza elementos emocionais, elementos que causem sensações, lembranças positivas, tudo isso funciona muito bem em termos de marketing e também em termos de fidelização do meu cliente. Então, perceba, sempre vale a pena investir em ambientes, aromas. E aí eu quero só fazer uma observação das pessoas que gostam muito dos ambientes instagramáveis, né? Então, você cria lá um donut gigante, você cria lá um painel e você também tem que cuidar da manutenção disso e atualizá-lo. Então, é sempre importante, quando você for se arriscar um pouco mais, criando ambientes, você sempre ter um cuidado especial. Eu visito muitos lugares, muitos clientes, porque eu faço cliente oculto. Então, eu chego lá no meu cliente, ele não está esperando e eu consigo fazer obter como professora, como consultora na área de educação corporativa, obter uma visão 360 desse ambiente. E acreditem, eu já fui em muitos lugares, como, por exemplo, uma doceria, onde tinha um painel lá instagramável, lá lindo, cheio de flores. E acreditem, amigos, as flores estavam com muita, muita poeira. Então, será que realmente foi um bom investimento, né, eu fazer tudo isso? Talvez tenha sido, mas e a manutenção disso? Qual é a percepção que o meu cliente tem? De um lugar bonito, onde eu irei fotografar, ou de um lugar abandonado, mal cuidado? Então, a criatividade, ela entra no momento que eu consigo fazer tudo isso em termos de proporcionar boas experiências, bons ambientes, mas eu também preciso cuidar da manutenção disso que será oferecido ao meu cliente. Então, é algo para a gente refletir, não é mesmo? E agora, por último, design de interações. O que é isso? Desenhar cada ponto de contato com o seu cliente de forma intuitiva e agradável. Eu vejo alguns restaurantes que, inclusive, criam painéis de assinatura. Você visitou o espaço, então vai lá, coloca a sua assinatura, a data. Existe até um restaurante, gente, há muito tempo que eu não vou nesse restaurante que fica em Florianópolis, numa praia bastante isolada, e ele é um restaurante cheio de bilhetinhos, onde as pessoas colocam lá a lembrança daquela viagem, né? Elas colocam lá, ele é coberto, todas as paredes, do chão ao teto, desses bilhetinhos. E muitas pessoas vão até lá só
para escrever o seu bilhetinho. Então, o design de interações, ele também, dentro da jornada do cliente, proporciona pontos criativos onde o cliente pode interagir com os ambientes, onde o cliente ele pode fotografar, onde o cliente pode tocar, onde o cliente pode, em algum momento, ter alguma e se essa for sensorial, melhor ainda, tá certo? Bom, eu termino aqui com esses 3 itens importantes. Eu sou a professora Débora Martins, espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima. Ah, e pense nisso.